Você certamente já ouviu aquela célebre pergunta que normalmente o adulto faz para a criança: o que você vai ser quando crescer? Essa é uma pergunta que nunca se faz para uma criança indígena em situação nenhuma. E não se faz exatamente porque o indígena entende que a criança já é tudo o que precisa ser. A criança é por si só o universo. E ela já traz consigo esse universo. Portanto, nunca se pergunta o que ela vai ser, exatamente por ela já ser aquilo que precisa ser. Mas quando você falou da questão do tempo, né, de como a gente percebe o tempo, ia dizer assim que essa visão ocidental, capitalista, ela tá ligada a uma visão linear de tempo que nos joga sempre para o futuro. O mundo ocidental é o mundo do futuro, é o mundo da ficção, né? É um mundo que fica tentando nos convencer de que há um outro mundo possível, né? E aí a gente se descompromete, ou não se compromete com o único mundo que a gente tem. Vem aí a ideia, né, que é a pergunta que não se faz para uma criança indígena, mas ao contrário se faz muito à criança não indígena, que é o que você vai ser quando crescer, porque o Ocidente entende que a criança é um projeto, ou seja, é um via ser, né? E sendo um projeto, sendo um via ser, ela não é nada, ela é uma construção. Essa é uma visão linear baseada nesse tempo do relógio. A visão indígena é uma visão holística, aí entra a questão do bem viver. Porque o indígena, o tempo indígena é o tempo da natureza. E a natureza, ela anda para trás, ela não anda para frente como o tempo do relógio. A natureza, ela fica se debruçando sobre ela mesma para se renovar e seguir adiante. Quando a gente olha o tempo da natureza, a gente vai descobrindo que a natureza, ela não atua para si só, né? A natureza, ela é sistêmica, ela atua para o todo. Uma árvore sozinha não existe. Não existe possibilidade de uma árvore estar sozinha, a menos que ela seja uma árvore de Natal, de plástico. Aí. Mas a árvore que está fincada no chão, o princípio dela é o princípio da reciprocidade. Ou seja, ela precisa da terra, precisa da chuva, precisa da minhoca, precisa do passarinho, precisa dos outros animais, dos outros bichos que vão mantê-la viva. E, ao mesmo tempo, ela generosamente doa seus frutos para manter os outros seres vivos. Eu diria que os indígenas olharam para a natureza e arrancaram dela essas características. E se foram construindo uma sociedade que tem como princípio justamente a reciprocidade. Obviamente que esse tempo indígena ele é um tempo da circularidade e ele não cabe no tempo ocidental. Não cabe exatamente porque o tempo ocidental é o tempo egoístico e ele precisa destruir tudo que encontra pela frente. Eu, às vezes, me deparo pensando no exemplo dessas grandes colheitadeiras do agronegócio, né, que a gente vê na televisão, coletando aí coletando a soja, né? E ele vai passando sobre a plantação, vai jogando os grãos para a caçamba e vai jogando o lixo, o resto, para o chão. Esse produto, né, que vai para a caçamba, que é a riqueza, ela tem dono, né? Ela tem dono e os donos são sempre os mesmos. Aquilo que é resto, aquilo que é sobra, vai para o resto das pessoas, né? Vai para a pobreza, vai para alimentar aquilo que no fundo, são os grandes trabalhadores, os grandes construtores da vida. Então, pensando isso como uma analogia do capitalismo, ele vai comendo tudo que encontra à sua frente. Ele vai comendo a árvore, vai comendo o rio, vai comendo os peixes, vai destruindo tudo que encontra à sua frente. Isso tudo vai virando produto e riqueza para enriquecer alguns e vai deixando o resto para todo o resto, para todos nós.
né? A poluição, a destruição ambiental, o mercúrio na água, a detonação das árvores, enfim, né? Vai arrancando tudo isso, porque é o que ele sabe fazer, né? Porque a mentalidade dele é a mentalidade do, do linear. Então ele não para pensar que ao destruir tudo isso ele está destruindo a si mesmo. Quem vai pensar nisso são exatamente os povos originários que dependem disso para a sua própria sobrevivência.